Hoje eu quero falar com vocês sobre uma estratégia capaz de te ajudar a continuar tendo resultados se você já está secando há um tempo, mas não quer dificultar mais ainda esse processo, porque muito provavelmente se você já está secando, a sua comida já está bem baixa, o cardio está alto, estimulante está alto, as coisas já estão mais altas e você não quer sofrer demais nesse processo. Tem como você facilitar isso e continuar tendo resultado. Ou também, por exemplo, quando você chega num momento onde já está mais estagnado e ainda quer ter evolução, né? Ou quer ter mais resultado. E essa estratégia, ela é muito utilizada tanto com pessoas normais, mas eu uso muito com os atletas também, porque ela é sensacional, é crucial. Você vê vários atletas usando na internet, que é o ciclo de carbo, o famoso ciclo de carboidrato, que talvez você já deve ter ouvido falar o que é, mas não sabe exatamente o que é e como funciona. E a minha ideia nesse vídeo aqui é trazer exatamente isso para você poder utilizar na sua dieta. Eu vou falar principalmente no sentido de um cutting, de uma preparação, tanto de uma pessoa normal que não é atleta, quanto de um atleta, mas ela também pode ser usada no off, no bulking, por exemplo, com outros fins também. Então, se você curtir esse vídeo aqui, eu peço que você se inscreva no canal. E se você é novo também, muito prazer, eu sou o Pedro Andrade, eu sou atleta, coach, trago aqui no canal tanto o meu processo, a minha jornada, agora que eu estou em preparação. Então, os últimos vídeos foram mais focados em vlog, fazia tempo que eu não trazia um vlog mais, quer dizer, um vídeo mais informativo. Então, se você gostar desse estilo de vídeo, como eu falei, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo se ficar uma dúvida, que eu vou estar te respondendo. Ou também acompanha lá no Insta, que tem mais coisas ainda, tem mais vídeos, mais conteúdos para te ajudar a esculpir a sua melhor versão, que é o objetivo aqui desse canal. Bom, então vamos começar com o que é um ciclo de carboidrato. Vamos resumir, vamos dar um exemplo aqui, que a sua dieta você já está secando há um tempo e está com 2.500 calorias, por exemplo, na dieta durante a semana toda. O geral, pelo que a gente sabe, para você continuar perdendo peso ou ganhando massa, o que seja, depende mais do resumo da semana, da média de calorias que você ingeriu da semana, do que cada dia único. Então, por exemplo, se eu fiz uma dieta onde todos os dias, de segunda a domingo, eu estava com 2.500 calorias, ou se eu, por exemplo, em 2 dias eu falhei e comi 500 calorias a menos, então em 2 dias foram 2.000, o restante foi 2.500. Só que no último dia, para eu compensar, ou nos 2 últimos dias, eu joguei essas 500 calorias a mais do que eu estava, então, ou seja, na média eu fiquei com o mesmo tanto, não vai mudar nada no nosso processo de emagrecimento ou nosso processo de massa muscular. Então, sabendo disso, a gente monta a estratégia de ciclo de carboidrato, que é você ciclar esse carbo para trazer algum benefício. E esse benefício pode ser, se no caso você está secando, mas está no início ainda desse processo, você, no caso, você pode simplesmente deixar o carbo mais baixo nos dias de descanso e nos outros dias deixar com mais carbo, que é o dia de treino, onde você vai estar gastando mais energia. Então já é uma forma de ciclar o carboidrato, já é uma forma de fazer isso. Até uma refeição livre, entre aspas, ela pode ser uma forma de ciclar o carboidrato, mas a gente não conta muito isso, pelo menos para não atletas, né? Um atleta talvez ele vai usar mais como um refeed, ou até depois pode ser com uma refeição livre, mas é muito mais focado para um refeed, que é justamente um processo de encher o músculo por algum motivo, que depois a gente conversa isso aí em outro vídeo ou em outro momento. Mas voltando aqui para o assunto. Então essa é uma das maneiras de usar o ciclo de carboidrato, até acho que se a gente fosse organizar de forma mais prática, do iniciante ao avançado, essa estratégia. Então a mais prática, a mais fácil, é essa de deixar o dia de descanso com carbo mais baixo. Agora, a segunda opção, que é a minha favorita, é quando você já está há um tempo secando. Então vou dar o exemplo de um atleta, por exemplo, quando está mais ou menos faltando ali umas 6, 8 semanas para competir, que já está baixa a comida, mas você precisa trazer alguma diferença do resultado e também é um manejo mais cirúrgico, mais preciso esse ajuste, ali entre o ciclo de carbo. E aí o que eu, Pedro, acho legal de fazer? Tem opções de fazer 3 dias de carbo alto, 4 de baixo, 2 para 5 e etc. Mas, ou também sem data, né? Mas o que eu mais gosto é de 2 para 5. Então 2 carbo alto para 5 carbo baixo. Então como funciona isso? Imagina que o atleta, vou até dar o exemplo do Eliseu, que é o atleta que ganhou esse troféu aqui, douradinho, tá vendo? Ele, por exemplo, a gente queria melhorar costas e perna, certo? Quando fica isso durante a semana, durante os treinos da semana? Costas ele treinava na segunda e perna ele treinava na sexta. Se não me engano era sexta ou sábado que ele treinava a perna de novo. Agora já não lembro, mas era mais ou menos esse espaço de tempo, só para vocês entenderem. Essa distância de dias ali. Beleza. Como funcionava o dia de carbo alto dele? A gente deixava o carbo alto na segunda e um na sexta. Por quê?
Porque de acordo com ele for fazendo o carboidrato, ele for ingerindo esse carbo, então primeira, segunda, terceira refeição, ele vai tendo mais desempenho, ele vai tendo mais combustível para poder treinar melhor. Então nos dias de ponto fraco ele treinava melhor, e aí nos outros dias que já são pontos fortes, ele vai treinar bem, vai, mas vai ter menos carbo ali. Então a gente consegue continuar evoluindo esses pontos, porque ele está treinando bem, tem mais combustível, mais substrato para ele poder se recuperar, e ele vai estar conseguindo ainda secar mais, porque nos outros dias está baixo. Isso também é bom porque meio que o metabolismo fica diferente. Eu não lembro ao certo explicar isso de forma fisiológica, porque eu não sou tanto assim da parte teórica, da parte fisiológica, mas em resumo, explicando bem de forma esdrúxula, de forma básica aqui só para todo mundo entender, deixa eu ver se o áudio está gravando, tá gravando. Explicando de forma bem básica, quando a gente está secando há muito tempo, o seu corpo meio que acostuma com essa dieta mais baixa em calorias. Então acaba que seu metabolismo se assenta, ele fica meio acostumado. Tanto que é normal a gente fazer uma refeição livre nesse processo e você vê que parece que reacende o metabolismo, que ele fica meio diferente depois, fica mais rápido no dia seguinte, no outro dia. É muito como um atleta, quando está em preparação, joga uma refeição livre no outro dia, e no dia seguinte está morrendo de fome. É muito comum isso daí. Por quê? Porque meio que você reacende ali, o corpo está acostumado a comer uma coisa, numa quantidade, e aí você, pum, deu um monte e ele fala, opa, vai vir mais comida. Aí acaba não vindo. E aí nesse processo, a gente deixa um dia de carbo alto, então tá bem alto o carbo ali na segunda, como eu falei, tá até mais alto do que o normal. E calma, eu já vou trazer para vocês exemplos de quanto é essa variação de carbo, tá? Eu vou trazer isso aqui no final, então não precisa sair do vídeo e não precisa comentar aqui também ainda que já vai ter, calma, relaxa. E aí, enfim, tem esse carbo alto, aí o corpo, pum, recebeu mais carbo, encheu, aí vai, a gente puxa mais uns 3 ou 4 dias. Puxamos esses 3 ou 4 dias, ele tá secando, tá ficando mais flat, tá quase catabolizando, você vê que ele tá mais murcho, joga outro carbo, alto. E aí, pum, reacendeu de novo. E aí tem mais uma variação dessa, que é a terceira opção, que no caso é um dia de carbo alto para 6 baixos, ou você averiguar isso de acordo com o seu feeling. Então, por exemplo, jogou um carbo alto, aí metrificou, vê por foto, por peso. Passa uns 3, 4, 5 dias, você vê que você começou a ficar muito magrinho, joga outro carbo alto. E esse carbo alto você pode fazer de forma mais limpa ou pode fazer de forma mais suja, com uma refeição livre. Porém, calma, calma, a terceira opção mesmo, de fato, mais difícil, não é só essa de fazer por feeling. É a opção de ter fat load. Isso sim, talvez você não tenha ouvido ainda, tá? Isso aí eu aprendi, tô pagando caro para aprender isso aí, e é uma parada mais avançada ainda que eu não vou falar muito nesse vídeo ainda, eu posso trazer um vídeo sobre, porque é uma estratégia um pouco mais avançada, que é usada mais com atletas, tá? Mas dá para se usar com pessoas normais, mas fat load seria, pelo nome, fazer um load de gordura, então aumentar a gordura. Então essa terceira opção de ciclo de carbo é ciclo de carbo e gordura. Como que dá para usar isso daí? Agora essa aqui é a estratégia avançada, tá? Quem ficou nessa parte do vídeo vai ter uma estratégia foda de coach bem famoso. Se eu não me engano, o Aceto faz isso, um coach que eu gosto muito, o Gabriel Tuchir faz isso, o Caruso faz isso, vários coaches brabíssimos no meio fazem isso. Quando você vê um atleta cheio de gordura, de fonte de gordura, com salmão, com abacate, com azeite, com castanha na dieta, você vai lembrar de mim falando isso aí pra você, hein? Então, ó, fat load é o que? Basicamente, é muito comum alguns coaches, agora vou até sentar direito, porque eu gosto de falar dessa porra. Enfim, é muito comum ter alguns coaches, ou treinadores, sei lá, um nutri, de antigamente, que jogava a gordura lá embaixo na dieta, então só podia fazer refeição de frango, arroz, salada e etc, né? Você fazia esse tanto, e aí, pra você secar, era só com isso, era só com frango, arroz, e só, acabou. Mas, o pessoal foi reparando que quando você coloca gordura na dieta, se por exemplo fosse 0,3 a sua gordura por quilo corporal, de grama de macro, né? E você colocasse para 0,6, 0,7, 0,8, você começa a reparar que o físico ganha uma densidade um pouco maior. Uma densidade tipo um aspecto denso, literalmente. Você vê um físico de um cara, você acha que ele tá menos fofo, sabe? O músculo tá mais vivo ali. Isso que é meio que densidade, explicando de forma mais errada aqui para vocês, mas de forma bem simples, né? Então, percebe-se que quando tem essa gordura um pouco mais alta, 0,7 por aí, que é a faixa que eu uso com todo mundo, basicamente, quase todo mundo, que eu acho bem interessante, você vê essa aparência um pouco melhor do físico. E o fat load consiste nesse ciclo de carboidrato, onde você também tem a gordura mais alta,
em alguns momentos específicos, você aumentar essa gordura e aumentar o carboidrato. Você pode fazer isso sem mexer nas calorias, ou pode fazer isso mexendo nas calorias também. Só que isso é muito feeling. Então, por exemplo, um dia você pode fazer um dia, no caso, de carbo alto, perdão, de gordura alta, e no dia seguinte um carbo alto. E aí depois você vai manter a dieta que estava por mais uns 3 dias e depois puxar pra caramba. Mas isso é mais avançado, tá, gente? Então, ó, essa parte, essa terceira opção, se você for atleta, dá pra você usar, é muito feeling. Eu aconselharia fazer isso mais com um treinador que manje de fazer isso, tá? Segunda parte, que é a estratégia de fazer os 2 dias de carbo alto, 5 baixo, e que é mais tranquilo. Isso aqui eu acho legal para todo mundo, ali para a maioria das pessoas pode ser mais legal. Então, a terceira opção, descarta ela por enquanto, tá? Calma, só estou te explicando para você que existe, tá bom? Segunda opção, mais fácil. Primeira opção, que é dia de descanso, padrão, todo mundo que quiser secar pode fazer mais. E essa primeira opção é muito boa também para quem está em booking. Eu, no meu último off-season, eu tava com isso daí também. Então, essa opção de deixar no dia de descanso o carbo mais baixo, dá para você fazer isso também em booking, como eu falei no início do vídeo, dá para você flutuar essa estratégia e usar ela também. Agora, acho que consegui explicar bem, eu quero mostrar para vocês um exemplo prático do que quanto que é esse ciclo de carboidrato, porque aqui a gente mostra, a gente mata a cobra em nosso pau. Lá ele, hein? Esse ditado é bem lá ele. Vou mostrar para vocês, enquanto isso, enquanto eu tento achar aqui minhas anotações, eu queria também fazer um convite para você, porque eu vou mostrar aqui um pouco da preparação de um atleta meu, que é o Eliseu, como eu falei, esse troféuzinho aqui, ó. Quase derrubei minha mesa. Ó, troféuzinho. Esse aqui que ele me deu de presente, que ele ganhou o top 1 no último campeonato. Então, ele me deu presente um dos troféus, né? Porque teve mais. Então, mostrando aqui para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês a preparação dele. E o convite para vocês é o seguinte: se você busca desenvolver seu físico, lapidar ele, seja você iniciante, avançado, quer ser atleta, já compete, quer competir, qualquer um desses níveis, mas sendo uma pessoa que ama treinar, uma pessoa que ama fazer dieta, já testou também, já fez esse processo, mas está estagnado, não está sentindo diferença, ou não teve a atenção também que você precisava, às vezes passou por um profissional que não te deu atenção, não te deu algo mais para você de fato, aquilo, quem sabe essa diferença, né, que existe. Então eu quero fazer um convite para vocês do Time dos Campeões, que é o meu acompanhamento, onde não é só uma consultoria, além disso também, além de desenvolver você no seu físico, te ajuda, acaba te ajudando a ser uma pessoa melhor, porque tem pessoas muito boas lá dentro. Eu dou muito graças a Deus que eu tenho muitos alunos muito legais ali dentro. Então, pessoas realmente que buscam, como o nome já diz, ser campeões, mas não somente nos palcos, mas também fora dele. Então, fica o convite para você, primeiro link na descrição. Você conversa comigo lá, explica sobre os seus objetivos, explica como que é a sua rotina, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou te explicar também como eu posso te ajudar nisso. Então, você que não é atleta, você que é atleta, primeiro link na descrição que eu te explico lá. Fechou? Então, vamos aqui pro Eliseu, que eu não consigo abrir o meu planner. Pera aí. Voltando, eu só consegui achar a tabela do meu atleta, não estava conseguindo abrir aqui o sistema. Mas, ó, mostrando para vocês exatamente, ó, a planilha que eu tenho controle aqui da evolução. Oh, bloqueou meu bagulho. Calma aí. Complicado. Aqui a planilha que eu tenho a anotação de todos os atletas, então tudo que é da preparação tá aqui, o peso, por exemplo, se desceu, subiu o peso, enfim. Isso vocês não precisam saber. Sobre o ciclo de carbo, ó, vou dar um exemplo para vocês prático. Na semana 8, contando da semana restante, eu ia falar out, mas é meio estranho, português com inglês, né? Faltando 8 semanas para a competição, contando dali, ele estava com 2.900 calorias, 2.950 calorias, 46 para ser exato, né? Mas enfim, tava com esse tanto. E aí manteve por 2 semanas, e quando faltou 6 semanas, entrou o ciclo de carboidrato nele. Então, ou seja, ele, da média que tava 2.950, foi para 2 dias de carbo alto com 3.171 calorias e 5 dias de carbo baixo com 2.811. Então, ou seja, tá vendo que tem um gap de diferença? Aqui o peso basicamente se manteve e na semana seguinte desceu. Mas ó, qual que aqui é a diferença, vai, mais ou menos em carboidrato? Eu vou falar para vocês em grama por quilo, que eu acho que é melhor para vocês entenderem. Não sei agora, mas acho que fica melhor. Na verdade, eu só tenho a anotação aqui do carbo em si. Mas ó, o dia de carbo alto tava com 509 gramas de carboidrato, só para vocês entenderem.
100 gramas de arroz tem mais ou menos 30 gramas de carbo, para vocês entenderem aqui. Então, no dia de carbo alto tinha 509 gramas de carboidrato e no dia de carbo baixo tinha 443. Então, um gap aqui de mais ou menos 70 gramas de carboidrato a menos que tinha no carbo baixo. E na proteína, no dia do carbo alto, acabou tendo mais proteína por conta da proteína residual e no dia de carbo baixo tinha menos. Porém, você pode deixar no dia de carbo baixo mais proteína, tá? É que a do Eliseu aqui, como já estava alta a proteína, entre aspas, estava 2,2 no dia de carbo baixo, então não vi muita necessidade, era uma proteína mais residual, que aumentou nesse segundo dia. E agora sobre gordura, se manteve 0,707, beleza? Então, ou seja, 47 mais ou menos gramas de gordura para vocês entenderem. Eu acho que eu consegui explicar bem, não faço ideia se eu expliquei bem ou não. Se eu não expliquei bem, vocês falam aqui no comentário. E aqui a ideia, ó, até anotei, objetivo da estratégia, continuar melhorando a condição, mas sem ter que abaixar quase nada a comida para manter massa muscular. Aqui confirmando o que eu falei para vocês no início do vídeo. Então, ó, não estou passando uma estratégia aqui que não é verdadeira. Na prática, foi exatamente esse o objetivo que a gente usou. Ó, agora dando um exemplo da terceira opção lá que eu falei para vocês, o ciclo de gordura também. Ó, aqui foi um dia que eu usei tanto a gordura alta quanto o carbo alto, que foi na quarta-feira, faltando 2 semanas. Aqui eu tenho anotado o dia de peso, e na quarta o peso estava bem baixo, e ele reclamou de bastante cansaço. E aí eu liberei um refeed de pizza, 8 salgadas, 2 doces, e esse desgramado comeu churrasco ainda, que eu não falei para ele comer churrasco, mas ele comeu, porque era um rodízio de confraternização da festa de confraternização no trabalho dele. Então ele pediu, pô, o cara estava cansado, teve uns outros problemas pessoais, e para isso é muito bom. O refeed, eu vou falar isso em outro vídeo, mas já dando uma brechinha para vocês aqui. É basicamente tanto para melhorar o físico, do jeito que eu falei de metabolismo, quanto também por cortisol, por questão de estresse. Ajuda no estresse, baixa o cortisol, então melhora a resposta do físico. Ele tinha dormido mal, então o peso tinha subido por conta disso. Aí nesse dia caiu, e aí eu liberei o refeed. E o refeed de pizza, como é pizza, tem bastante carbo e tem bastante gordura. Então, no dia seguinte, o físico dele estava absurdo, e a gente reparou que então ele respondia melhor à gordura. Tanto que, dando uma brecha para vocês de ciclo de carboidrato, na última semana, por exemplo, ele abaixou o carbo ali, eu abaixei no caso o carbo bastante durante a semana, e no dia de carb up, para competir, 2 dias antes, jogou um dia de carbo alto e o segundo dia de gordura alta. Então, a gente reparou que realmente a gordura nele dava uma densidade muito grande. E falando mais de forma avançada ainda, quando ele comia a gordura, passava umas 2, 3 horas, o físico ficava perfeito. E aí no carb up de campeonato, a gordura a gente deixou mais alta na primeira refeição, porque ele ia competir depois de 2 refeições. Então ficou bem melhor o físico. Mas isso sobre carb up, sobre preparação, finalização, se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, que é um vídeo realmente mais denso, sobre estratégias mais avançadas, deixa nos comentários aqui, que eu prometi esse vídeo quando eu falei sobre o Sérgio, que é meu atleta desse troféu aqui. E eu prometi esse vídeo, mas não trouxe ainda. Então, se vocês querem ver um vídeo sobre finalização, deixa aqui nos comentários. Beleza? Eu acho que eu consegui explicar bem sobre os exemplos práticos. Agora, falar uma coisa para vocês de quando não usarem, tá? O ciclo de carbo é bom, é maravilhoso. A gente viu com uma estratégia excelente. Mas não usa o ciclo de carboidrato se você não está acostumado a seguir a dieta. Se você não segue a risca, o ciclo de carboidrato não é para você. Por quê? Porque lembra que eu falei que tem os dias de carbo mais baixo, dias de carbo mais alto? Se você fura a dieta no dia de carbo baixo, você tirou esse déficit calórico e aí acabou que está comendo elas por elas. E aí no dia de carbo alto você está em superávit. E aí, consequentemente, você vai parar de secar, porque a dieta vai acabar ou ficando em normocalórica ou até em superávit. Já que no dia de carbo alto, o carbo está bem mais alto, e no dia que era para estar em tese, em carbo baixo, você acabou furando e aumentou essas calorias. Então não é muito legal para esse seu caso. E também eu não usaria o ciclo de carboidrato se você está começando a secar ainda. Se você acabou de começar o processo de cutting, não vai ser muito interessante, porque é uma estratégia que você pode deixar mais para frente, para justamente quando o seu metabolismo estiver mais desacelerado, entre aspas, estiver mais em platô, você conseguir ter uma cartinha na manga para quebrar esse platô, beleza? Então, em geral, você pode usar nessas fases de cutting. Em booking, esse ciclo de carbo, onde tem mais, sei lá, 4 dias baixos, 3 altos, não vai ser muito interessante,
porque provavelmente você não tem porquê já tá comendo muito, aí no dia comer muito mais. Você não vai ter essa fome, então não é interessante. Tá, então recapitulando, ciclo de carboidratos você pode fazer das 3 formas que eu falei, ou abaixando o carbo no dia de descanso, ou deixando 2, 3 dias de carbo alto para o restante de carbo baixo, ou você pode ciclar o carboidrato tanto em dias de carbo alto, eu não falei, mas o carbo médio e o carbo baixo, além disso aumentando também a gordura, mexendo na gordura, mexendo na proteína. Segunda opção também, cara, mostrando o dedo do meio pra câmera, velho. E mais uma coisa que eu não falei durante o vídeo, essa estratégia é muito legal porque de forma mais lúdica na sua cabeça, você acaba tendo mais aderência, já que você mesmo que está com carbo bem baixo, sabe que daqui a 2 dias vai vir um carbo alto, por exemplo. Então te ajuda muito a seguir essa dieta. E agora se você gostou desse tipo de vídeo aqui, quer mais... E agora, se você gostou desse tipo de vídeo e quer mais sobre ele também, mais desse estilo, sobre finalização ou sobre estratégia de booking agora, deixa nos comentários aqui e também se inscreve no canal, acompanha lá no Instagram se for o seu caso, e também fica com o próximo vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai curtir. É isso, gente. Valeu, falou, até o próximo vídeo.